Havendo número legal, em nome de Deus, está aberta a presente sessão. A redatora para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 44ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público Especial o Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador-chefe, Dr. Ricardo Schneider. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Não houve matéria para a hora do expediente, passando para a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator o conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, TC 2623/2009, 10.614/2012, entre outros relacionados com contratos e prestação de contas. Aprovadas decisões simples de diligência 15 dias. TC 2399/2005, o contrato com a CESAL. Aprovada a resolução número 111. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 8113/2012. Trata-se de uma decisão monocrática com a SMTT. Aprovada a decisão simples de diligência 15 dias. Não havendo nenhum processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Fazendo uso, o senhor conselheiro Otávio Lessa comunicou sua ausência na próxima semana, por estar participando do encontro promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade e do fechamento do treinamento conclusivo com alguns grupos de trabalho do Instituto Rui Barbosa. Franqueada a palavra, a senhora conselheira Maria Cleide parabenizou o senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio da Silva, por fazer parte desta corte durante 4 anos. Associaram-se ao voto o excelentíssimo senhor presidente, o senhor conselheiro Otávio Lessa, o senhor conselheiro Alberto Pires e o doutor procurador. Usando a palavra, o senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio, agradeceu a todos os esclarecimentos e o motivo de sua felicidade em estar contribuindo no engrandecimento desta corte. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Ninguém desejando fazer uso, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando os senhores conselheiros e o doutor representante do Ministério Público de Contas para a sessão de terça-feira, no horário regimental. Em discussão, a ata. Em votação, conselheira Maria Cleide. Auditor substituto de conselheiro Sérgio Maciel. Auditor substituto Alberto Pires. Aprovada.
senhora conselheira, aos auditores substitutos e ao doutor Ministério Público. Senhor presidente, essa palavra. Uma palavra do procurador. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu venho aqui me manifestar com relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi publicada no Diário Oficial da sexta-feira, dia 24 de agosto de 2012, e com relação a um veto feito pelo governador do Estado de Alagoas, muito oportuno, mas eu penso que é importante fazer esse registro aqui, em razão da possibilidade até desse veto vir a ser derrubado futuramente pelo Parlamento. Trata-se da distribuição dos limites de gastos entre os poderes. A Lei de Diretriz Orçamentária, conforme foi enviado o projeto para a Assembleia, ela previa essa divisão em respeito ao que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, no Poder Legislativo, ela sofreu uma alteração e os percentuais foram alterados. O limite de 6% previsto ao Poder Judiciário foi reduzido, o que até aí eu creio que não teria problema de haver redução, talvez só não poderia extrapolar, mas o problema é que foi exacerbado o limite com o Poder Legislativo e com o próprio Tribunal de Contas. Como Vossas Excelências sabem, na Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas é de 3%. No entanto, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aumentado esse limite da Assembleia para 4% e o limite do Tribunal para 1%, ou melhor, a da Assembleia para 3% e o Tribunal de Contas para 1%, totalizando 4%. E o do Judiciário foi reduzido de 6% para 5%, que poderia até comprometer a atuação daquele poder. Em razão disso, Sua Excelência, Governador do Estado, por meio da mensagem número 51/2012, vetou o artigo 52 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, fazendo com que seja aplicada novamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu acho isso de extrema importância, porque isso envolve diretamente tanto o orçamento quanto nos aspectos orçamentários quanto financeiros, tanto o Tribunal de Contas quanto o Parlamento. É importante deixar esta Corte alerta com relação a este caso, especialmente os relatores da Assembleia e do Tribunal de Contas, que eu acredito até seja da Assembleia a conselheira Cleide e do Tribunal de Contas é a conselheira Rosa, no caso o conselheiro Alberto, que substitui, para que seja observado isso e respeitada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, a juízo do Ministério Público de Contas, estabelecem esses limites que não podem ser alterados nos termos em que a própria lei dispõe. Então, é apenas para fazer esse registro dessa preocupação do Ministério Público de Contas, ao tempo em que também parabenizo o governador do Estado pela iniciativa de ter feito esse veto em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. É apenas isso, senhor presidente, seus conselheiros, muito obrigado. Continua facultada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, na ordem do dia para relatar a conselheira Maria Cleide. Senhores conselheiros, auditores convocados, Ministério Público, tenho em mãos o processo TC 11.398 de 2011. Trata o presente processo sobre denúncia encaminhada a esta Corte de Contas, versando sobre supostas irregularidades relacionadas à aplicação de recursos do Fundeb no município de Quebrangulo. Analisando o caso, verificou-se que a presente denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade relativos às provas ou indícios dos fatos supostamente ilegais e irregulares, bem como relativos à qualificação e endereçamento do denunciante, como estabelece os artigos 190 e 191 do Regimento Interno. Considerando a competência deste Tribunal de Contas para decidir sobre denúncia e representação, que eles sejam encaminhadas de acordo com o artigo 39 do Regimento Interno, considerando ainda a inobservância do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade contidos no artigo 190 e 191 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e levando em consideração o parecer 300 do Ministério Público de Contas, decide o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, pelo não conhecimento da presente denúncia e seu ressequente arquivamento. Com a palavra, Ministério Público. Trata-se do parecer número 300 de 2012 da primeira Procuradoria de Contas. No caso,
o caso versa sobre denúncia repassada ao Tribunal de Contas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, do Ministério da Educação, relativo ao município de Quebrangulo. Na denúncia, alega-se que teria existido sobra de dinheiro do ano referente a 2010-2011, sem ter havido rateio. É o relatório após o exame do caso. Nos termos do artigo 42 e 43 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, a denúncia dirigida a esta Corte de Contas, para ser admitida, deverá atender aos seguintes requisitos: a. Legitimidade do denunciante; b. Tratar-se de matéria de competência do Tribunal de Contas; c. Referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição; d. Conter o nome legível, qualificação e endereço do denunciante; e. Estar acompanhada de prova ou indício concernente ao fato denunciado ou da existência de ilegalidade ou irregularidade. No caso subjúdice, a denúncia não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade relativos às provas ou indícios dos fatos supostamente legais ou irregulares, aptos a justificar a instauração do presente procedimento, bem como relativo à qualificação e endereçamento do denunciante. No que tange à obrigação de que a denúncia venha acompanhada de indícios de existência do fato legal ou irregular noticiado, exceto que por tal encargo não se exige do denunciante a tarefa descabida e demasiada de apresentar prova cabal daquilo que se denuncia, suficiente, para tanto, apenas que indique elementos corroboradores dos fatos alegados, de modo que sirvam de fundamento justificativa para iniciar a atividade de controle. Ocorre que tais alegações foram lançadas desacompanhadas de qualquer indício sobre a sua possível existência. Compulsando os autos, verifica-se que não há documento ou elemento probatório mínimo dos fatos aqui expostos. Em relação à qualificação do denunciante, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a denúncia formulada sobre matéria de competência desta Corte de Contas deve conter, dentre outros elementos, um nome legível, a qualificação e endereço do denunciante. No mesmo sentido, o artigo 191 do Regimento Interno do Tribunal de Contas estabelece que as denúncias dirigidas ao Tribunal devem identificar o denunciante mediante fornecimento de seu nome completo, qualificação, cópia de documento de identidade e endereço, restando afastada, pois, a possibilidade de recebimento de denúncias anônimas. Constatada a inobservância de requisitos estabelecidos para a formulação da denúncia/representação, dentre os quais a devida identificação do denunciante, determina-se o não acolhimento in limine pelo presidente nos termos do parágrafo 2º do já referido artigo 191 do Regimento Interno do Tribunal. Diante do exposto, o Ministério Público de Contas oficia pelo não conhecimento da denúncia, com o seu consequente arquivamento, porquanto ausentes os requisitos previstos no artigo 43 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, devendo os autos serem remetidos à presidência da Corte para o seu devido arquivamento. No entanto, e aí por isso que eu fiz questão de fazer a leitura, uma observação urge ser levada a efeito, é que por não atenderem aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, especialmente no tocante à qualificação do denunciante e à apresentação de indícios ou provas das irregularidades alegadas, a maior parte dessas comunicações não são formalmente conhecidas e processadas pelo Tribunal de Contas. A despeito desse óbice legal, mostra-se conveniente a criação por este tribunal de um cadastro para registro das denúncias e representações não conhecidas por falta de algum requisito de admissibilidade, bem como das comunicações direcionadas à ouvidoria desta Corte. Esse cadastro, organizado e sistematizado por municípios, órgãos e entidades jurisdicionadas, poderá subsidiar e ser utilizado como mais uma valiosa fonte de informação do Tribunal de Contas, que, por ocasião das auditorias, trabalhos de campo e inspeções em loco, a serem realizadas pelas equipes técnicas, poderá se valer também dos fatos noticiados em tais denúncias e representações. Registre-se que essa sistemática de atuação já vem sendo utilizada com êxito em alguns tribunais de contas do país, razão pela qual o Ministério Público de Contas, a título de colaboração para o fortalecimento do controle externo desempenhado pelo Tribunal de Contas, encaminhará a presente sugestão à presidência e ouvidoria desta Egrégia Corte. Maceió, 12 de abril de 2012, parecer exarado pelo titular do Ministério Público de Contas, titular da primeira Procuradoria de Contas. É o parecer. Em discussão. Em votação, auditor substituto Sérgio Maciel. Acompanha a relatora, excelência. Auditor substituto Alberto Pires. Também acompanha a relatora. Aprovado. Tenho em mãos o processo TC 1046 de 2000. Trata o presente processo sobre o contrato SIM de 2000, celebrado entre a Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento do Estado de Alagoas, a CASAL, e a construtora Cristiano Sintra Limitada, cujo objeto reside na execução das obras e serviços de recuperação da estação elevatória de esgotos da Praça 13 de Maio, no Poço, Maceió,
de conformidade com o estabelecido em sua cláusula primeira. O valor global do contrato é de R$ 375.580,73, cujos recursos financeiros estão discriminados na cláusula segunda e seu prazo de vigência é de 120 dias corridos. O procedimento administrativo adotado foi a dispensa de licitação, com fruto no artigo 24 da Lei 8666/93. No contrato em análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. O Ministério Público de Contas, através do parecer 431 de 2012, opinou favoravelmente pela anotação do referido termo. Nessas condições, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, resolve anotar o presente contrato na forma e para fins de direito. Com a palavra, Ministério Público. O Ministério Público tem parecer favorável, número 431/2012 nos autos, reiterado neste momento. Em discussão. Em votação. Auditor substituto Sérgio Marcelo. Acompanha a relatora. Auditor substituto Alberto Pires. Também acompanha a relatora. Aprovado. E, por fim, eu tenho o processo TC 18.260 de 2011. Trata o presente processo sobre denúncia à representação, acumulada com pedido de sustação cautelar, formulada pela empresa Beta Sistema Limitada, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ, contra os termos do edital de pregão presencial 9 de 2011, de Maceió, cujo objeto visa o licenciamento de uso temporário do sistema para modernização da administração tributária municipal. O fundamento da presente denúncia alega restrição à competitividade na licitação, afrontando a Lei 8666 de 93, nos seguintes aspectos: modalidade licitatória incorreta, ilegalidade na obrigatoriedade de visita técnica, ausência de critérios de atualização monetária em caso de atraso nos pagamentos, ilegalidade do modelo da proposta de preços e ausência de previsão que resguarde os direitos da contratante em caso de rescisão contratual. Diante disso, requer a denunciante a suspensão cautelar do certame, com posterior sustação revogação total ou a retificação parcial do edital, nos pontos em que seja declarada a procedência da denúncia e representação formulada, com subsequente determinação de refazimento, republicação do edital e reabertura de prazos para a apresentação de propostas e documentos. Considerando a competência deste Tribunal de Contas para decidir sobre denúncia e representação que lhes sejam encaminhadas, de acordo com o artigo 39 do Regimento Interno, e do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade contidos no artigo 190 e 191 do Regimento Interno desta Corte de Contas, considerando a não existência da ilegalidade do certame licitatório, estando esse em conformidade com a Lei 8666 de 93 e com os entendimentos do Tribunal de Contas da União, TCU, e levando em consideração o parecer número 83 de 2012 do Ministério Público de Contas, decide o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, pela admissibilidade da denúncia apresentada e pelo não reconhecimento do pedido. Trata-se de denúncia formulada pela empresa Beta Sistemas Limitada, através da qual se insurge sobre determinados itens do edital pregão presencial SMFDL 9/2011, cujo objeto visa ao licenciamento de uso temporário de sistema para a modernização da administração tributária municipal, incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte destinados à Secretaria Municipal de Finanças. Aduz o denunciante conter o referido edital disposições que terminam por restringir a competitividade do certame licitatório, em brutal afronta ao artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Geral das Licitações, quais sejam: a. modalidade licitatória incorreta; b. ilegalidade na obrigatoriedade da visita técnica;
C. Ausência de critérios de atualização monetária em caso de atraso nos pagamentos. D. Ilegalidade do modelo da proposta de preços. E. A ausência de previsão que resguarde os direitos da contratante em caso de rescisão contratual. Requer o denunciante a suspensão / sustação da cautelar do certame em comenta e, ao final, com o julgamento definitivo, que se determine ao gestor responsável a sustação / revogação total ou a retificação parcial do edital, nos pontos em que seja declarada a procedência da denúncia, representação, formulada com a subsequente determinação de refazimento / republicação do edital e reabertura de prazos para apresentação de propostas e documentos, é o relator. Inicialmente, cumpre sejam analisados os requisitos de admissibilidade da denúncia, nos termos do artigo 42 e 43, e aí eu não vou citar, vou pular essa parte que já foi lida anteriormente. Verificando a documentação colacionada aos autos, constata-se que a denúncia apresentada par de vir subscrita por denunciante devidamente qualificada, ou melhor, identificado, ser redigida de forma clara e precisa, vem acompanhada de elementos probatórios mínimos, folhas 25/64, e dos demais pressupostos elencados acima, preenchendo, por conseguinte, os requisitos previstos no artigo 42 e 43 do Regimento Interno para o seu necessário e regular processamento. Ademais, a representação processual em caso também se me mostra adequada, haja vista juntada aos autos do contrato social da sociedade interessada, as folhas 19/24. Nesse diapasão, seguindo o rito previsto no artigo 192 do Regimento Interno, cumpre que este parquet especializado manifeste-se pela admissibilidade da denúncia apresentada e, no caso em tela, opine sobre a medida cautelar, no sentido de suspender ou sustar a licitação em apreço. Importante ressaltar que, diante da omissão do regimento interno, o seu próprio artigo 272 permite, em caso omisso, a aplicação subsidiária do regimento interno do TCU, e aí também tem a transcrição aqui da possibilidade do próprio regimento do TCU que permite a utilização das cautelares. Feitos tais esclarecimentos, analisarei em cognição sumária os argumentos deduzidos pelo denunciante em sua medida cautelar. Avaliando os autos, a denunciante alega que a modalidade licitatória utilizada pela administração, qual seja pregão, é incorreta, bem como que o critério de julgamento menor preço é ilegal. Ocorre que o decreto número 7174/2010, que regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela Administração Pública Federal, em seu artigo 9º, dá a possibilidade de serem adotados os tipos de licitação menor preço ou técnica preço. Em verbis, artigo 9º. Para a contratação de bens e serviços de informática e automação, deverão ser adotados os tipos de licitação menor preço ou técnica e preço, conforme disciplinado neste decreto, ressalvadas as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade previstas na legislação. Como se vê, o critério adotado não pode ser tido como ilegal. Em relação à modalidade pregão, o objeto licitado, apesar de, como cita a denunciante, estar inchado de tantas exigências técnicas, fecha aspas, encontra-se objetivamente definido pelo edital, com padrões de desempenho e qualidade usuais no mercado, tratando-se desta forma de serviço comum, conforme regra íncita no artigo 1º, parágrafo único da Lei 10.520. Ademais, a complexidade do objeto alegado pelo denunciante não tem o condão de, por si só, autorizar o entendimento pela inadequação da modalidade pregão. Na verdade, o que deve ser verificado é se o objeto é capaz de ser definido objetivamente pelo edital segundo padrões de qualidade e desempenho usuais no mercado. Corroborando os argumentos deduzidos pela possibilidade de adoção do pregão em caso, confira-se o entendimento do TCU em verbis. E aí tem a transcrição do acórdão 2632/2008 do plenário do TCU, falando sobre essa possibilidade. Outra questão apontada é a restrição à competitividade pela obrigatoriedade da visita técnica. De fato, a cláusula 13 do edital em análise obriga a visita técnica como forma de habilitação para o certame. Contudo, o próprio TCU, em seu livro de licitações e contratos, Orientações e Jurisprudência do TCU, página 424, admite tal procedimento e afirma que, abre aspas, para efeito de qualificação técnica, poderá ser exigida, quando for o caso, comprovação de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado. Na hipótese de exigência de vistoria, deve o edital disciplinar a forma de fazê-la, a exemplo de inserção de condições que estabeleçam prazo, data, horário, endereço, etc. Fecha aspas. Entendo que a obrigatoriedade de visita técnica, no caso do objeto da licitação e análise, faz com que a administração cumpra os princípios constitucionais do interesse público da eficiência, já que é razoável que as empresas interessadas na licitação conheçam o sistema atualmente implantado
na Secretaria Municipal de Finanças e a realidade do material humano que fará uso do novo sistema a ser implantado, fazendo com que tenham a real noção do valor que poderão ofertar nas suas propostas para que cumpram o objeto do certame com eficiência, sem causar prejuízo ao erário. Para deixar claro que a vistoria técnica não previa afronta ao artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, transcreva o ensinamento TCU, e aí está transcrito o mencionado livro do TCU. É importante rememorar que o deferimento da medida liminar resultante do concreto exercício do poder geral de cautela somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos adiante aduzidos, quais sejam a existência de plausibilidade jurídica, fumus boniuris, de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, periculum in mora. Sem que concorram os dois requisitos, são necessários essenciais e cumulativos, não se legitima a medida. Sendo assim, e por entender ausente o requisito pertinente à plausibilidade jurídica da pretensão ao exame, opina este parquet especializado pelo não conhecimento do pedido de medida liminar, ante a inocorrência de seus pressupostos legitimadores. Por fim, requer que sigam os autos com urgência ao conselheiro relator para sua devida análise. É o parecer. Em discussão. Em votação, auditor substituto conselheiro Sérgio Maciel. Com a relatora, senhor. Auditor substituto conselheiro Alberto Pires. Também acompanho a relatora. Aprovado. É, senhor presidente. Pela ordem para relatar, o auditor substituto Sérgio Maciel. Não tenho pauta para essa sessão. O auditor substituto. Também não tenho pauta. Está facultada a palavra à senhora conselheira, os senhores auditores substitutos e ao doutor Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.